Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Cresça para Baixo. Eu sou a pastora Vitória e hoje estou aqui com um convidado muito especial, o pastor Rafael, líder do Next Level aqui da Jet Church. E ele tem algo para compartilhar para a sua vida, então fica ligadinho aí, já compartilha com todo mundo que com certeza é um conteúdo especial para você, líder, você que exerce uma liderança em qualquer área da sua vida. Esse vídeo é para você, pastor Rafael. Fala gente, tudo bem? É um privilégio, pastora Vitória, estarmos aqui, né? Muito obrigado pelo convite, é muito bom compartilhar e acrescentar e tentar passar um pouquinho do que Deus tem feito e falado nas nossas vidas. Muitos anos de liderança, né, pastor Rafael? Muito para compartilhar com esse pessoal. E, pastor Rafael, se você tivesse que dar apenas uma dica para a pessoa que está nos assistindo, qual seria a sua dica de ouro para o líder? Sabe que a gente está nesse caminho de liderança, vai fazer aí 9 anos que eu estou liderando, né? Pessoas, conversando e tudo mais. E com tudo isso, conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo várias coisas, né? E eu vejo que hoje, no estado de vida que eu tô de liderança, de pessoa, eu vejo que um bom líder, eu acho que o resumo, a palavra, para que um bom líder seja um bom líder por bastante tempo, ele precisa ter uma inteligência humilhada no sentido de humilde, uma inteligência humilde, debruçada, né? Porque conforme o tempo vai passando, pastora Vitória, nós vamos ficando calejados, nós vamos ficando rígidos, né? E algumas coisas a gente já não quer mais voltar a fazer, algumas coisas a gente já não quer mais voltar para o processo que tinha antes, né? Eu até preguei esses dias na conferência sobre voltar para viver o novo, né? É interessante que no início de uma conversão, um dedilhado de violão, uma simples oração, qualquer coisa arrancava lágrimas dos nossos olhos, a presença de Deus, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. E hoje nós estamos tão cheios, às vezes, da nossa boa teologia, das nossas experiências, e nós não queremos voltar a esse nível, né, para viver algo novo. Então eu vejo que um bom líder, para manter a sua boa liderança, ele precisa ter uma inteligência humilde. E eu aprendo isso como, pastora Vitória? Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que Jesus, tendo a natureza de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes tomou forma de servo, né? E se entregou para a morte e morte de cruz. E olha só o legal, a consequência dessa humildade, no versículo 9 seguinte, que se eu não estou enganado é Filipenses 4:8, daí no versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por conta disso, por conta dessa humilhação, Deus fez com que o nome de Jesus fosse o maior dentre todos, onde todo joelho se dobra, toda língua confessa. Né? Eu acho que é interessantíssimo isso. Sabe que enquanto o pastor Rafa estava falando, eu fiquei pensando que o que ele falou é muito forte, porque se você quiser ter uma liderança destruída rumo ao caos, é você achar que você é o melhor de todos, o bom, o bambambam, e que você já não precisa da ajuda de ninguém. E eu acredito muito que essa questão de essa liderança humilhada é você entender que você precisa diariamente buscar, né? Mas também você precisa de ajuda. Você vai estar ajudando outras pessoas, porque liderança é você liderar outras pessoas, é você ajudar outras pessoas, como a gente costuma falar, é você resolver BO, mas é que você também precisa de ajuda. Então, eu acredito que muito disso é a gente entender a importância de nós estarmos sempre disponíveis a buscarmos, estudarmos, buscarmos pessoas de referência, né, que nos auxiliem a realmente sermos líderes melhores todos os dias, porque eu nunca vou estar no ápice, né, eu nunca vou ser o melhor. Jesus que foi Jesus, né, como o pastor Rafa falou aqui mesmo, ele nunca exaltou, nunca foi, nossa, poderia ter vindo de qualquer forma, mas ele veio em forma de servo, né? E a humildade, pastora Vitória, ela não é fraqueza. Exato. A humildade não é fraqueza, porque Jesus, ele era o rabino, e ele não era rabino porque simplesmente as pessoas diziam, mas porque ele formou rabino, ele era um rabino. Então, mas mesmo assim tendo seu cargo, seu diploma, seu reconhecimento e sendo Deus na terra,
né? Que poderia assim, olha Pedro, como ele fala, se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjos, vinha aqui e acabava com tudo, né? Mas eu estou me humilhando e essa humildade não é fraqueza, né? Isso que a gente tem que entender, humildade não é falta de dinheiro, não é burrice, não é fraqueza. Humildade é mesmo você tendo título, tendo currículo, é você se dobrando, é igual o joio, né? O joio e o trigo. O joio não tem nada, o trigo tem fruto, e o trigo, quando o vento bate, o trigo se dobra, e o joio fica de pé. Então, a gente tem que ter esse conteúdo, sim, se qualificar, ter os nossos currículos, né? Ter a nossa bagagem, mas a gente tem que ter essa humildade. Você bem falou aqui, nós falamos, eu estou há 9 anos no ministério, né? E algumas vezes, por exemplo, quem me discipula é o pastor Lucas Pacheco, né? E está também há um bom tempo na frente aí, um pouco mais do que eu, até bem mais, acho que, sei lá, uns 5, 6 anos a mais do que eu. E algumas vezes algumas pessoas chegam, me dão aquele elogio que massageia o teu ego, né? Que tua palavra foi muito boa e tal, e o negócio foi legal e tal. E eu chego para trocar uma ideia com o pastor Lucas Pacheco com muito amor, com toda certeza. Ele chega, olha, eu acho que esse ponto, eu acho que isso aqui, eu acho que dessa maneira. E assim, todo mundo elogiou e talvez é aquela pessoa que você quer demonstrar que ele chega, ele te dá com amor, ele te dá esses toques. E nós temos que ser humildes, independente de quem falou e quem deixou de falar, em reconhecer e absorver e trazer, porque é alguém que está te ajudando, está para o seu bem, está falando, né? Então eu vejo que um líder, isso é extremamente importante que você falou, o líder ele precisa ter essa humildade e ele precisa entender que ele precisa ser cuidado e ele precisa ter alguém que diga para ele, tá errado, você precisa mudar, você precisa melhorar. A gente precisa ter essa constância, né, nessa busca aí. E entender que a gente não é super-herói, né? O líder, ele não é um super-herói que sempre vai ter resposta para tudo, que sempre vai saber tudo, que sempre vai resolver todos os problemas, que sempre vai ter a solução para tudo, mas é você ter a humildade e entender que vai ter problemas que você vai precisar, você não vai conseguir resolver e você vai precisar de ajuda, vai ter respostas que você não vai conseguir dar e você vai ter que buscar em outro lugar, mas essa, eu acredito que é a chave, né, para uma liderança duradoura, para uma liderança de sucesso, se podemos dizer assim, né? Porque é o fato de nós realmente entendermos que a gente não é melhor do que ninguém porque a gente tem um cargo ou um título de líder, mas é porque você entendeu para aquilo que você foi chamado e você está se disponibilizando a ajudar outras pessoas. Só que também vem em contrapartida que nós precisamos estimular isso na outra pessoa. E se eu mostrar para ela que eu sou uma pessoa que não precisa de ajuda, que eu não tenho problema, que tá tudo sempre certo, que eu não preciso, tá tudo bem, né? Você acaba mostrando uma falsa pessoa para eles. E ela acha que não vai conseguir acessar. Exatamente. Eu nunca vou chegar nesse nível, eu nunca vou chegar nesse patamar, né? Eu trato a liderança com duas coisas, decisão e contribuição. Por exemplo, assim, eu decido, você como líder de clã e pastor, eu como líder de clã e pastor, nós decidimos coisas do nosso ministério, né? Olha, eu acho que agora é interessante nós irmos para esse lado, uma decisão. Mas nós não só decidimos e mandamos, nós contribuímos. Então é decisão e contribuição. Eu tenho a ideia e eu coloco ela em prática junto com as pessoas que estão ao meu lado, né? E esse é o corpo. Tem um livro muito bom mesmo, o melhor livro que eu já li até hoje, que se chama justamente o que eu falei, Inteligência Humilhada, né? E lá o autor cita um outro autor que diz o seguinte, que toda mente teológica, ela deve pertencer a um corpo eclesiástico, ou seja, tudo o que você sabe, tudo o que você tem de conteúdo, todas as ideias que você tem, elas têm que servir para as pessoas. Elas têm que servir para o corpo e você tem que conseguir implantar ela também, né? Porque senão de nada adianta, né? De nada adianta. Eu ter muito e não... como que eu posso falar? Não distribuir, né? Não compartilhar isso. Então isso é muito interessante. Que legal compartilhar sobre isso e eu acredito que isso é muito válido para as pessoas, principalmente para novos líderes, né? Entender essa importância de realmente ser humilde e entender que você vai precisar de ajuda, que você precisa estudar, que não é porque você chegou em um nível onde um dia você nem sonhava com aquilo, Exato, aquilo era muito distante e você chegou lá, não é porque você chegou nesse cargo ou nesse lugar que agora você já pode desistir de tudo, já pode parar, muito pelo contrário, é agora
ainda mais que você precisa buscar mais a Deus, buscar mais conhecimento, ler mais a palavra, para que realmente a gente não venha achando que a gente já pode tudo, né? Deus, ele não muda, mas ele se move, né? Deus é imutável, mas ele se move, né? Assim como é a gente, a modernidade, o tempo, as coisas vão se passando. Uma época se criava filhos de uma maneira, hoje se cria de outra, né? Então, os princípios são imutáveis, mas a gente se move, nós nos movemos para que isso se conclua, para que isso aconteça. E com isso, talvez um conhecimento de 10 anos atrás, hoje, você que era um PhD há 10 anos atrás, precisa se, às vezes, debruçar novamente, estudar novamente, compartilhar novamente, para que aprenda coisas novas e continue liderando com sucesso, né? Com certeza. Pastor Rafa, muito obrigada aí pela palavra para essa liderança, e a gente espera que você tenha curtido esse conteúdo, então já deixa o seu like aí, compartilha com todo mundo, compartilha com pessoas próximas a você, e nós te esperamos para o próximo episódio do Cresça para Baixo. Valeu, gente!